Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós, todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis. A todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida social, de um modo muito especial. Que você desfrute da presença de Jesus Cristo e da direção do Espírito Santo, sabendo que Deus tem estado com você todos os dias, de muitas formas diferentes, se apresentando de muitas maneiras, através de uma música, mesmo que seja uma música secular, através de um filme, através de uma palavra de alguém que nos é até estranho, alguém que muitas vezes nem tem nenhum vínculo religioso, mas Deus, ele utiliza todas as maneiras para falar conosco, para mostrar que ele está cuidando de nós, que ele está perto, que ele está atento às nossas necessidades, que ele está atento a tudo aquilo que nós precisamos a cada dia, a cada momento, e na direção do Espírito Santo, nós nos fortalecemos em Deus para que possamos vencer a cada dia e em Cristo sejamos mais que vencedores. Então, a todos vocês, que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre suas vidas e que você desfrute da presença de Deus pelo Espírito Santo através da palavra, a Bíblia, como única regra de fé e prática para a sua vida cristã. Quando nós falamos a respeito da ressurreição, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, como eu já disse em outros momentos, em outros vídeos, nós precisamos observar as ressurreições que precisam acontecer em nossas vidas diárias. O que você precisa que Deus ressuscite na sua vida hoje. Algo muito interessante a respeito da morte de Jesus, o apóstolo Paulo descreve isso no texto de Romanos, falando que Deus se entregou por nós, nós sendo ainda pecadores, e desta maneira ele mostrou o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Ele se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus. Enquanto humano, ele se esvaziou de Deus, como diz o texto de Filipenses, capítulo 2, né? Jesus Cristo era um homem cheio do Espírito Santo, debaixo da autoridade do Espírito Santo, e a divindade atribuída a ele vem pelo fato de nele não haver pecado. Ele que, enquanto espiritual e divino, é coexistente com Deus desde o início do universo, quando nós temos a expressão de Gênesis, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e ali o Cristo já estava com ele. O Cristo, que é a expressão grega do Messias, observado e aguardado no Antigo Testamento, o Messias que viria instaurar o seu reino aqui na Terra. E ele veio na pessoa de Jesus Cristo, mas ele não veio como o Deus majestoso, o Deus grandioso, o Deus do universo. Pelo contrário, ele se esvaziou de Deus para que nós pudéssemos reconhecê-lo em figura humana, para que nós tenhamos identificação com ele. E desta maneira nós temos que começar a aprender a que quando nós nos aproximamos de alguém, quando nós queremos relacionamento com alguém, quando nós queremos proximidade com alguém, seja para uma amizade, seja para um relacionamento mais profundo, seja dentro do relacionamento conjugal, seja dentro do relacionamento de trabalho, nós temos que ter identificação, nós temos que ter aproximação, nós temos que nos fazer e nos tratar de igual para igual, porque desta maneira, se tratando uns aos outros de igual para igual, com amor, com respeito, com
dignidade, com caráter, com personalidade, guardando em si os seus princípios e valores, você vai conseguir se relacionar bem com o seu cônjuge, com a sua família e com todas as pessoas em todos os lugares que você precisar. Deus se fez carne, ele se fez um ser humano, e esse ser humano, Jesus, se esvaziou de Deus, mas se colocou debaixo da autoridade do Espírito Santo, para que, guiado pelo Espírito Santo e cheio, pleno dos frutos do Espírito, ele mostrasse, revelasse o que nós, seres humanos, podemos ser e podemos fazer quando estamos cheios do Espírito Santo. O que você deseja fazer na sua vida pessoal para que transforme algum momento, alguma situação adversa que você pode estar vivendo agora? O que você precisa fazer? Jesus Cristo não se entregou na cruz em vão. Ele se entregou na cruz para que nós tivéssemos vida e, como diz em João capítulo 10, para que tenhamos vida em abundância. E essa vida em abundância, a expressão vida no texto de João 10, a palavra zoé do grego, que expressa a vida espiritual. Nós temos que, em primeiro lugar, ressuscitar o nosso espírito, a nossa alegria, a nossa essência de vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. É por isso que eu falo tanto disso aqui, porque quando a gente desiste de um sonho, a gente morre. Quando a gente desiste de um projeto, a gente vai desfalecendo, a gente vai esmorecendo, vai perdendo o ânimo de vida. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós vivamos com sonhos, com projetos, com objetivos claros e plenos, com um alvo a ser alcançado, como diz o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para a soberana redenção em Cristo Jesus. Jesus, ele marcou o maior alvo de todo ser humano, que não é ser como ele exatamente, mas representá-lo da melhor forma possível. Nenhum ser humano conseguirá ser como Jesus. Nenhum ser humano vai conseguir tirar de si o pecado. Nenhum ser humano consegue viver sem ter algum pensamento malicioso, algum pensamento maldoso, algo que é contrário à palavra de Deus. Nenhum ser humano consegue viver a plenitude da sua existência sem o pecado. Infelizmente, a corrupção do pecado nos colocou nessa condição. Mas Jesus, ele passa a ser o alvo perfeito, e eu prossigo para esse alvo oferecendo o meu melhor, mesmo com as minhas limitações e mesmo com as minhas imperfeições. Desta maneira, assim como Jesus, eu tenho que buscar em primeiro lugar o selo de todo cristão, que é o Espírito Santo. Ser selado no Espírito é ter os frutos do Espírito, é ter amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. A começar do amor, porque do amor vem a entrega, vem o respeito, vem o bom relacionamento. Dentro do respeito vem a integridade, a dignidade. E tudo isso, todo esse conjunto de fatores é o que nos faz cristão. A nossa expressão de vida é o que nos faz cristão. Não é fazer parte de uma denominação, seja ela A, B ou C, não é fazer parte de uma religiosidade, ter uma liturgia formal, uma vestimenta que seja compatível, né, com aquela religião ou denominação que eu escolhi. Não é isso que me faz salvo, não é isso que me faz cristão. Me fazer cristão é ter o caráter de Cristo, e eu só vou ter o caráter de Cristo se eu desenvolver em mim os frutos do Espírito. É por isso que Jesus Cristo, a primeira atitude que ele fez
foi se colocar debaixo da autoridade do Espírito Santo como exemplo daquilo que nós devemos seguir. Ele que foi gerado pelo Espírito em Maria, né, gerado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, fortalecido no Espírito e como no seu desenvolvimento humano, cheio do Espírito Santo. A morte de Jesus e a sua vida nos mostra como será também a nossa vida e também como será a nossa morte e, acima de tudo, a nossa ressurreição. É por isso que o texto de Mateus, capítulo 27, versículos de 45 em diante, o texto nos diz assim, que desde a hora sexta até a hora nona, desde o meio-dia até 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E em alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebecido em vinagre e colocando na ponta do caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vamos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Observem como este momento da entrega de Jesus, né, a entrega do seu Espírito nas mãos de Deus o Pai, como isto ocorreu e como Deus estava ali presente com ele. A expressão de Jesus é uma expressão de que na sua humanidade ele mostra a nossa humanidade. Deus meu, por que me desamparastes? Quando ele fala isso, no versículo 46, ele sente todo o peso do pecado e toda a separação que o nosso pecado nos faz de Deus. Deus, né, ele está pronto a nos atender, de braços abertos para nos receber, ele está pronto de ouvidos inclinados para nos ouvir, mas ele espera que nós nos aproximemos dele. Nós temos que desejar estar com ele, temos que desejar voltar para os seus braços, para os seus cuidados, para a sua autoridade, para o seu carinho, para o seu amor. Aqui mostra o quanto, muitas vezes, em nossos pecados, nós nos sentimos desamparados e longe de Deus. Mas não é Deus que está longe de nós. Somos nós que nos distanciamos pelo pecado que habita em nós. Por fazer alguma coisa que ofende a Deus, ofende o próximo, por ter um comportamento inadequado em alguma situação. É por isso que a expressão de Jesus Cristo, mostrando a nossa humanidade e sabendo que muitas vezes você e eu nos sentimos desamparados, ele usa essa expressão, Deus meu, por que me desamparastes?
Quantas vezes em meio a uma aflição, uma adversidade, um problema pessoal, conjugal, financeiro, familiar, você se sente desta maneira desamparado por Deus. E aí vem a pergunta: aonde está Deus? Olha que Deus está presente em todo momento. O versículo 45 já coloca que desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra, ou seja, o céu ficou cinza, tudo ficou escuro, porque o cinza para a cultura hebraica é o sinal da tristeza, é o sinal da dor, é o sinal do luto. Deus Pai estava mostrando que Ele estava presente ali no céu com uma vestimenta cinza, com uma vestimenta de luto, com uma vestimenta de tristeza por ver o seu filho na cruz, e dentro da perspectiva espiritual, apesar dele ter todo o poder para tirar o seu filho da cruz, mas ele não poderia fazer isto, porque para a remissão dos nossos pecados, o filho dele haveria de padecer e cumprir até o final a sua morte. Deus, o Pai, tinha o poder para intervir, mas não poderia fazê-lo para não atrapalhar o plano de salvação no mundo espiritual. Jesus tinha que cumprir o seu objetivo, a sua meta, o seu propósito de vida aqui na terra até o final, até o último suspiro. E ali Deus, ele fica impotente diante daquela situação, impotente no sentido de que, apesar dele ter todo o poder para fazer, mas ele não pode intervir porque isso prejudicaria o plano de salvação. Então ele deixa o céu todo cinza, mostrando que ele está presente. A presença de Deus também se manifesta na morte de Jesus, quando ele rasga o véu do santuário de alto a baixo. É como uma pessoa pegando na gola das suas vestes e puxando e rasgando, que também faz parte da cultura hebraica, mostrando a sua dor, mostrando a sua aflição, mostrando o seu sentimento de dor, né, por perder algo que ama, por ver sofrer alguém que ama. Então, é muito comum, né, e principalmente nessa época, que eles pegassem as suas roupas e puxassem e rasgassem as roupas como sinal de que as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu coração está rasgado de tanta tristeza. Eu estou me rasgando diante, né, deste sofrimento que eu estou passando. Muitas vezes nós sentimos isso também. Sentimos o nosso coração dilacerado, nosso coração rasgado, sentimos muitas vezes o nosso corpo dilacerado, o nosso corpo rasgado, mediante uma grande provação, um grande sofrimento. Deus estava presente ali, vendo o sofrimento do seu filho, e ele mostra que ele estava sofrendo junto quando ele rasga as suas vestes, que é representado pelo véu do santuário. As rochas se fenderam. As rochas aqui são sepulcros onde as pessoas eram, né, naquele tempo, sepultadas. Então as rochas se fenderam e abriram os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Observem aqui, que aqui Jesus, ele já começa a apresentar a ressurreição. Pela sua morte, ou aqueles que morreram na promessa foram ressuscitados. Pela morte de Jesus e pela ausência de pecado, por ele cumprir todas as profecias ditas a respeito do Messias e ser reconhecido como Filho de Deus, ele, na sua morte, ele já ressuscita aqueles que viviam na promessa. O texto aqui de Mateus 27, versículo 53 diz: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Observem que esta expressão parece estranha, porque Jesus está na cruz,
mas o texto fala que eles saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, e foi no momento da morte, exatamente naquele momento. Por quê? Porque Jesus é Deus, e o Jesus que está na cruz é o humano que nos representa, mas o Cristo ressuscitado, o Deus que não morre, já ressuscitou aqueles que andaram pela cidade e foram vistos por muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O centurião reconheceu verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus, porque se ele não fosse o Filho de Deus, não teria promovido este acontecimento, a ressurreição. Somente o Filho de Deus é capaz de tirar da morte aqueles que dormem, mesmo que dormiram na promessa antes da vinda do Messias, antes da chegada de Jesus, antes de Deus se fazer carne e habitar entre nós. Eles descansaram, dormiram no Senhor na promessa da ressurreição. E aqui neste momento da morte de Jesus, pelo poder de Cristo, eles foram ressuscitados, mostrando que nós também seremos ressuscitados pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Mas de que maneira? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos convertemos para mudar de posição, para que nós não venhamos mais cometer aquele pecado que nós já nos arrependemos e confessamos, e agora convertidos, nós busquemos a plenitude e o selo do Espírito Santo, para que pelos frutos do Espírito, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo sacrifício de Jesus Cristo e pela autoridade da ressurreição de Cristo, nós seremos ressuscitados também. Que nós sejamos ressuscitados todos os dias pelo Espírito Santo através dos seus frutos. E que Deus possa ressuscitar a cada dia todos os seus sonhos, os seus planos e projetos. Que você seja ressuscitado no amor, na paz, na paciência, na mansidão, no domínio próprio, na benignidade, na longanimidade, que são os frutos do Espírito. Que você possa ser ressuscitado no amor e no respeito, mantendo a sua integridade, dos seus princípios e dos seus valores de fé. Que mesmo na sua imperfeição, assim como na minha imperfeição e na minha limitação, que nós busquemos a Deus com verdade e com integridade e sejamos a cada dia guiados pelo Espírito Santo e selados por Ele como filhos do Senhor para a ressurreição e para a vida eterna. Este é o nosso alvo. Que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, que o Senhor te conceda a paz e que o Senhor ressuscite os frutos do Espírito que precisam ser ressuscitados na sua vida, para que, selados no Espírito Santo, todos nós sejamos ressuscitados para a vida eterna. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz, pela maneira que o Senhor fala conosco, pela maneira que o Senhor tem de nos mostrar a tua palavra da verdade. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que estejamos em tuas mãos e que possamos permitir a cada dia que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos guiando e promovendo os frutos do Espírito, para que, selados no Espírito Santo, sejamos salvos e ressuscitados pelo poder de Jesus Cristo. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que cuida de nós, que está presente em nossas vidas e que nos fortalece segundo os teus propósitos. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.